Olá pessoal, aqui é o Bruno Baltarejo e dessa vez vamos mostrar como usar a ferramenta Rotobrush e Refine Edges do After Effects. Então tem aqui a imagem que a gente vai utilizar e eu vou arrastar aqui para o botão de nova composição. Assim que eu joguei para o botão de nova composição, se eu quiser usar a ferramenta Rotobrush, obrigatoriamente eu tenho que dar um duplo clique na cena e abrir ela isoladamente no painel Camadas. Sempre lembre depois de voltar para o painel Composition para ver o seu resultado final e continuar animando. Aqui no painel Camadas, eu vejo isoladamente essa minha camada e eu vejo aqui qual o trecho da camada que eu estou usando. Então, eu vou deixar aqui bem próximo só do que a gente está usando. E esse é o pedaço do vídeo que a gente vai usar. Esse vídeo aqui tem 5 segundos. Aí o que eu recomendaria é, quando está usando o Rotobrush, fazer trechos pequenos, tipo de 4 em 4 segundos, 5 em 5 segundos. Então, se você tiver com uma cena curta que nem a minha, não tem problema. Se você tiver com uma cena maior, você vai ter que usar o Rotobrush mais de uma vez em áreas menores. Sempre que você for utilizar, você pensa no seguinte: o Rotobrush é uma análise da imagem automática. Você identifica a imagem e ele vai recortando frame a frame essa imagem. Então você tem que pensar assim: ele vai propagar a partir de onde você pintar, tanto para frente quanto para trás. Então, se você fazer no meio da tua imagem, você já tem o render para os dois lados. E além disso, você tem que escolher uma parte característica da imagem, que fique fácil de pintar e de representar bem quais são os pixels da imagem. Então eu vou vir aqui numa parte próxima do centro, mas que represente bem a minha imagem. Vou parar aqui mais ou menos. Daí você vem aqui na tela, Ctrl, clique e arrasta para definir o tamanho do pincel. E daí você pinta aqui na imagem para definir quais pixels dessa imagem que você está estabelecendo que são os pixels de primeiro plano, que são os pixels importantes para ele selecionar. Assim que você fez isso, ele vai fazer aqui uma análise automática do objeto e vai definir aqui o que são os pixels do objeto, o que é o pixel do primeiro plano. E você já tem uma seleção ali bem legal da modelo. Você pode testar aqui o antes e depois, aqui selecionado, e aqui a imagem. Ok, agora o que eu tenho que fazer é propagar frame a frame isso. Eu ando um frame e vejo se ele está segurando bem. Aí você vai andando mais um frame, mais um, e assim por diante. Você vai andando por todos os frames da imagem para ver se essa análise está bem feita. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte também. Peço para a análise durar durante todo o vídeo, já que é um vídeo curto. Se fosse um vídeo longo, recomendo fazer mais de uma pintura. E daí eu vou andando frame a frame aqui e analisando o vídeo. Eu vou dar um fast aqui para vocês, mas no de vocês vão trabalhando com calma ali, vendo frame a frame. Quaisquer pixels a mais que ele estiver analisando, você consegue remover usando também o Alt. Então, se você quiser já tomar um cuidado aqui com esses pixels, aqui, você poderia segurar o Alt, diminuir o pincel antes, claro, aí segurar o Alt e ir apagando eles. Mas, na verdade, a gente vai usar uma outra ferramenta para corrigir essas áreas. Mais um de vocês, quando vocês tiverem umas áreas grandes de problema, você segura o Alt e vai apagando essas áreas. Ok, eu vou fazer a análise só até aqui, já é o suficiente para a gente entender a ferramenta. Vou clicar na tecla N para diminuir o Work Area até aqui. E daí eu também vou diminuir o vídeo até aqui. E fazer um trim do Work Area para só ter essa área. Ok, então esse é o trecho de vídeo que a gente está utilizando. Agora eu vou aproximar aqui um pouco mais o zoom. Aproximar aqui da cena que a gente está usando. Vou voltar com o CTI exatamente no ponto inicial de propagação. E a gente vai usar a segunda ferramenta, que é o de refinamento. Só antes, você pode fazer o seguinte também. Aqui na análise, você pode fazer um refinamento dessa análise. Você tem aqui a opção de desfoque, para dar um pouco mais de desfoque nessa análise. Você também tem a opção de habilitar o Motion Blur, que é excelente. Qualquer rastro de movimento, ele vai tentar analisar e encaixar na imagem esse rastro de movimento. Se você tivesse problemas de cor, que nem o fundo com uma cor contrastante com a cor de primeiro plano, você também poderia ligar aqui para descontaminar essas cores. E aqui tem algumas outras opções como contraste, mover as bordas além ou retroceder. E também reduzir shatter, que é reduzir alguns batimentos. Eu vou colocar aqui no valor de 25, de reduzir shatter. Ok, agora na sequência o que eu vou fazer é pegar essa outra ferramenta, Refine Edge Tool, defino aqui o tamanho, vou ligar aqui de volta o Preview, e agora que eu liguei o Preview, eu venho aqui e eu pinto nas áreas dos pixels que eu quero decidir que é o cabelo, que ele tem que colocar de volta. Então eu pintei aqui nessa região, e basicamente nesse frame é isso. Aí eu vou andando aqui frame a frame, da mesma forma que a gente fez o outro, na verdade aqui tem mais um pedacinho. Ok, 10, aqui tem um pouquinho também. Pronto.
Agora a gente vai andando frame a frame e analisando a imagem para ver onde mais precisa adicionar ou subtrair essa análise. Quando você não precisar de mais de uma análise, que nem a partir daqui, ó, ele já está ficando com muito mais do que precisa. Então, o que eu posso fazer nessa área, a partir do momento que eu não preciso mais dessa análise, é segurar o Alt e ir apagando aqui essa área da análise. Ok, pessoal, depois que você faz toda a análise, o que você pode fazer aqui também é definir aqui algumas configurações a mais para o Refine Edge Mate, do mesmo jeito que a gente configurou as configurações para o Rotobrush. Então, para a segunda ferramenta, você vem aqui embaixo, vou começar ligando o Reduce Chatter, vou colocar aqui do modo mais detalhado, por causa que aqui eu vi que ficou com uns batimentos bem de leve, mas ficou. Eu vou também vir aqui e vou aumentar o contraste um pouquinho, vou aumentar para 40, o que vai evitar também ter tons cinzas, então tons intermediários, onde dá esse batimento. Vou dar um pouquinho de desfoque aqui em Feather, vou colocar um 2 de desfoque. E pronto. Também, se quiser testar bem, o que você pode fazer aqui é desligar o Preview e ir vendo aqui na imagem e testando as opções. Mas o que é mais importante aqui, o cabelo dela já ficando aqui bem recortadinho e bem definido. Aí você tem aqui um recorte super bem feito da modelo e dos cabelinhos dela aqui para poder colocar e encaixar ela em qualquer outra cena. Espero que essa aula tenha sido útil. No canal tem muito mais vídeos sobre After Effects. Qualquer dúvidas e comentários vocês podem postar aqui embaixo. Grande abraço!